Opa, tudo bem? Luiz Machado aqui, especialista em robôs de investimento, e é muito prazer ter você aqui nesse terceiro vídeo da semana da desmistificação dos robôs de investimento com a Trade Machine. Então, assim, você deve ter visto nos primeiros e no segundo vídeo que a gente falou, assim, de uma maneira mais abrangente sobre o contexto onde os robôs de investimento estão na nossa vida, e o propósito dessa aula aqui já dá um passo adiante para trazer um conteúdo um pouco mais específico, de repente, para você que está me assistindo, que já usou robô de investimento ou pretende usar aí um robô de especulação, um robô trader, para você poder operar na bolsa de valores. E assim, a ideia aqui é de trazer o porquê que a Trade Machine hoje tem uma solução muito interessante para quem se interessa pelo esse tipo de ferramenta, que são os robôs, e como você pode tirar um proveito dessa ferramenta para te auxiliar nas operações aí durante os riscos do mercado financeiro, que acontecem toda vez lá que o pregão está aberto. Então, vamos lá. Quais são as premissas que a gente falou? Que os robôs de investimento nada mais são do que uma ferramenta que consegue executar as operações de forma totalmente automatizada, e o fato da gente conseguir ter isso torna possível a gente simular históricos, né, de uma estratégia no mercado para a gente puxar a estatística de performance, ou seja, como essa estratégia de um robô performaria, né, teria de lucro ou de prejuízo no histórico se ela executasse alguma coisa repetidamente. Então, assim, essa estatística ela consegue orientar, te dar um norte, é como se fosse uma bússola para você poder chegar e guiar o seu gerenciamento de risco na bolsa de valores. Ou seja, a parte mais importante do investidor quando se trata principalmente de especulação é o gerenciamento de risco. Então, é fundamental você saber interpretar minimamente essas estatísticas para você poder se planejar e, lógico, não tomar susto na renda variável, não tomar susto no day trade, porque o fato de não saber esse passo de gerenciamento de risco é o que faz muitas pessoas quebrarem o day trade diariamente, porque elas simplesmente não sabem o que estão fazendo. Elas não operam baseadas em nenhuma tese estatística ou nenhuma regra que ela define no gerenciamento próprio. Então a ideia hoje é basicamente te dar uma visão panorâmica de como você pode usar não só os robôs, mas também uma plataforma da Trade Machine que te dá tudo mastigado para você entender o risco e o retorno de um robô. E lógico, principalmente entre risco e retorno, né, o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder, você também entender o que tem entre o lucro e o prejuízo, que é o comportamento dessa performance, desse risco. Então assim, não adianta você saber quanto você pode ganhar e quanto você pode perder, isso não basta. Você tem que saber também o comportamento que esses extremos podem acontecer para você. Ou seja, vamos supor que se você perdesse, você vê lá que uma estratégia pode perder R$100. Tudo bem perder R$100 para você, mas isso eu não te adicionei uma informação para te falar de repente que ela poderia perder R$100 em 2 minutos. Talvez isso poderia te assustar. E aí você repensar se você entraria numa estratégia dessa. Entende? Então, assim, o foco aqui é falar que não adianta você saber que dá lucro e que dá prejuízo. A gente tem que entender como isso se consolida na sua conta para você gerenciar também as suas expectativas em relação a uma estratégia, a um robô de investimento. Então, galera, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês como é que antes dessa plataforma existir, da Trade Machine, como é que eu fazia no mercado, como é que eu analisava, como é que era feio para fazer isso, mas como essa plataforma pode te ajudar, como ela mastiga os dados para você, e você vai entender agora na prática, porque eu vou abrir aqui o meu computador e você vai lá para lá comigo, beleza? Então vamos embora! Então, pessoal, indo agora para a parte prática, tá? O que eu quero que você entenda? A ideia aqui não é aprofundar tanto, é te dar um passo a passo bem simples para você ter uma ideia de como gerenciar risco para cada mini contrato, cada lote que você entrar em cada operação, independente do robô. Então, o que eu preciso que você entenda primeiro? Que quando você baixa algum relatório de performance do MetaTrader, ou seja, da plataforma do Home Broker MetaTrader, ele vem mais ou menos assim, tá? Um exemplo, aqui o robô, Trade Machine, tem aqui o ativo que ele opera, dólar, e aqui, olha só, tem, por exemplo, o tempo que esse robô rodou, ali no caso aqui, olha, do dia 1/4 até o dia 21/9. Então, assim, arredondando, vamos botar aí 5 meses, tá? Rodando. Tempo gráfico ali, ó, time frame, volume fixo, enfim. Volume fixo a gente já tem ideia que é um mini contrato, mas eu não quero que você saiba disso agora, fica tranquilo. Tudo isso aqui, gente, stop loss, isso aqui é configuração de robô. Lembrando, você não precisa saber disso. Quando eu falei que lá dos 3 pilares que eu expliquei para você na aula 1 e na aula 2, a performance, método de ajuste é essa questão da parametrização. O que você tem que saber muito mais sobre gestão de risco, é como você entender a performance, entender como essa performance pode se construir na sua conta. E é esse passo a passo que eu vou te ensinar agora, tá? Então, lembrando, se você acha que esse conteúdo aqui pode gerar valor para alguém que também opera como você, que também às vezes toma pancada no mercado, e que isso aqui pode ajudar,
cara, lembra de deixar um comentário aqui e, lógico, marca essa pessoa para ela poder ter acesso a esse conteúdo, porque eu sempre falo que você é privilegiado por ter acesso a esse conteúdo aqui de primeira mão e, logicamente, gratuito, tá? Então é o seguinte, vamos lá, retomando. É um robô que a gente tem que fazer um passo a passo para poder entender como é que é o potencial, o poder de fogo dessa estratégia. E por onde ela começa? Geralmente ela começa a gente olhando o lucro bruto. A gente viu aqui que deu um lucro bruto de 38 mil, né? Pô, bacana, legal. Mas e o lucro líquido? É isso que importa, o lucro líquido. Quanto de lucro líquido essa estratégia deu, te dando todos os custos? Olha, 8.195. Foi o que essa estratégia fez, tá? E agora, legal, com qual capital? Gente, não se apegue ainda ao capital que você precisa para fazer essa conta. O que a gente vai fazer aqui é deixar o capital que você vai usar, para quanto você vai usar esse capital, o quanto necessário você usaria, quanto você precisaria para rodar essa estratégia, só no final, quando a gente entender o risco e o comportamento. Porque aí você topando entrar, sim, esse robô é para você, agora vamos fazer uma modelagem do seu risco. E qual é o primeiro passo? Cara, entender a quantidade de contratos que essa estratégia está mostrando, que esse relatório está te mostrando. E é muito fácil ver isso, tá? Você vem basicamente aqui no final, tá? Lembrando, toda estratégia, todo relatório de performance, histórico de performance da MetaTrader vem nesse modelo, tá? Então, olha só. Tá aqui, ó, só para você pegar aqui, debaixo do gráfico da curva de saldo, olha, esse gráfico aqui, gente, é a curva de saldo, tá? Você vê que ela chacoalhou, teve momentos que ela perdeu e embicou aqui, ó, embicou muito aqui para baixo, enfim. Isso aqui é certo. Sempre você vai ser uma pessoa que ou vai começar perdendo para depois ganhar, ou você começa ganhando para perder para depois você voltar a ganhar. Se você reparar esse gráfico aqui, todo em algum momento ele perdeu. Então, assim, tá, legal, mas o que faz no longo prazo assim, você ter resultado? Você vê que ela no longo prazo ela é positiva esse resultado. Mas o que garante para você que você pode, com uma estratégia vencedora, você pode sustentar essas chacoalhadas até o final? É você saber o seguinte, qual é a maior chacoalhada que teve, e dentro dessa chacoalhada, que seria o drawdown, ou seja, a perda máxima, o maior rebaixamento de capital, é você chegar e esperar ele e se planejar em cima do capital que você vai precisar, sabendo esse número. E eu vou te mostrar como achar esse número aqui. Então, vamos lá. Lembrando, você precisa aqui, ó, na primeira ordem, a gente tem aqui, ó, um volume, um mini contrato, ou seja, foi um ativo aqui, dólar, que rodou um mini contrato nesse robô e com um mini contrato durante todas as operações, tá? Você vê que às vezes ele bota 2 contratos porque ele deve dobrar a mão, enfim, é uma coisa da estratégia, você não precisa pegar isso, mas a primeira operação que abre aqui sempre vai te dar a quantidade de mini contratos que esse relatório está te mostrando que é a base dele. Geralmente sempre é um, tá? Então vamos fazer a conta que você fez aqui, que o relatório está mostrando, toda em cima de um mini contrato. Como é que seria essa conta? Com um mini contrato ao longo de 5 meses, que foi o tempo que a gente viu, ele fez R$ 8.195 de lucro. Esse foi o poder de fogo dele, ou seja, muito poder de fogo. Legal. E qual é agora o outro extremo, tá? Qual foi a perda máxima? Quando a gente sai do lucro líquido, a gente vem aqui, ó, perda máxima. Máxima perda consecutiva, ou seja, quantas vezes de forma consecutiva esse robô tomou stop, perdeu, né, tomou pancada, para poder chegar e dar esse lucro todo. E o que a gente vê que em 5 meses, em algum momento aconteceu, né, dele perder 10 vezes seguidas e para cada um mini contrato ele perder R$650. Ou seja, cara, para buscar aquilo ali ao longo de 5 meses, em algum momento ele perdeu R$650. Ah, e agora como é que a gente se planeja? Vê se você tenta visualizar o que eu vou te falar agora. Imagina que se você sabe que durante essa chacoalhada aqui de saldo, vamos supor que fosse essa queda aqui, tá? Essa queda maior aqui. Você concorda que qualquer pessoa que entrasse aqui, aguentasse perder o máximo que essa estratégia já perdeu, e mesmo assim tivesse fôlego para continuar operando, ou seja, tivesse capital disponível, e também não tivesse com o seu lado emocional abalado, você concorda que ela conseguiria ligar no robô, continuando operando até ela surfar essa curva toda aqui? Mesmo ela oscilando, ele ia surfar essa alta de lucro e do saldo da conta dele crescendo? Então, assim, é isso que faz o gerenciamento de risco. Ele faz você, mesmo com um período de perda grande, você saber até onde é o teu limite lógico. E o limite lógico que essa estratégia mostra é o seguinte: a estatística, com 5 anos de track record de performance, está nos mostrando que você precisa ter ali, no mínimo 650 de gordura para poder segurar perdas nessa estratégia. Ou seja, isso para um mini contrato. Agora, imagina você rodar 10, multiplica esse número por 10. Ou seja, é aí que a gente já começa a identificar como o trader quebra a conta, que é o seguinte: ele entra numa estratégia em que ele não sabe esse número, tá? Ele não entende que a base desse número está para um mini contrato e ele começa a encher a mão, porque acha que o lucro todo lá que pode dar por contrato 8.195 é o suficiente. Tá? Acha que ele pode buscar aquilo tudo e pode tacar pau no robô. E o que acontece estaticamente, ele pode surfar uma onda e é ali que ele quebra a conta. Então, assim, é importante você saber
E aquilo que eu falei também do comportamento. Legal, você sabe que você pode perder 650, mas aqui está te dizendo que ele pode perder em 10 operações. Ou seja, em 10 operações, em 10 stops consecutivos, ele perdeu isso. A forma que esse resultado, essa perda se consolidou ao longo desse tempo foi em 10 operações. Tá? Mas em média, quanto esse robô perde quando ele perde? Aqui, olha, ele perde uma média de 58 operações a cada por operação, ou seja, em média ele perde R$58 é um stop dele, tá? E o ganho dele aqui é R$94 o ganho dele. E lógico, agora em cada operação, esquece o resultado como um todo, né, que foi o caso do 650. Numa operação individual, a gente tem ali, por exemplo, R$120 como stop máximo que ele já tomou, ou seja, o maior stop dentro de uma operação foi R$120. Mesma coisa o lucro, o maior lucro que ele fez por contrato em algum momento foi 195. Então a gente já começa a ter uma noção de extremos ali que essa estratégia tem. E lógico, taxa de acerto, que é uma taxa baixa, mas você vê que o potencial de lucro dele é muito grande. Ou seja, é um robô aqui, ó, média de ganhos consecutivos 2, perda consecutiva 2. Ou seja, é um robô que mesmo sem ter uma taxa de acerto tão grande, ele consegue ter uma lucratividade maior nas operações. É um caso à parte, ou seja, cada robô tem uma característica, tem uma relação de custo de perda e ganho, e você tem que entender como ela se constrói, principalmente no número de stops seguidos que ela pode ter. Ou seja, se a gente sabe que é um robô que geralmente não estopa mais do que 2 vezes em média, cara, você já começa a ver que é o seguinte, estopou mais. Legal. Se um dia chegar a estopar 10, caramba, bati o meu limite máximo de perdas aqui. E vamos supor que ele continuasse tomando 15, 16, 20 stops e você tivesse ligado. Cara, você está numa estratégia agora que fugiu totalmente a estatística que você conhece. Então cabe você tomar decisões ali, de parar o robô, esperar uma atualização, ou até mesmo diminuir a mão para você continuar deixando ligado, mas perdendo menos, para tentar insistir na estratégia. Então, assim, existem várias ramificações dessas decisões. O foco aqui não é falar de todas as possíveis, mas o que eu quero te fazer entender é que essa continha que você tem que saber do drawdown, ela é fundamental, tá? Então, lembrando, 650, um mini contrato. Vamos supor aqui, o que eu particularmente, eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de trabalhar um capital maior, tá? Do que isso, tá bom? Mas antes de eu falar do capital que eu trabalharia aqui, eu quero te dizer o seguinte, a gente falou de 10 operações para ele, que ele já conseguiu tomar uns stops seguidos. Legal, mas quantas operações ele faz por mês? Vamos ver esse número? Tem aqui também, olha, total de negociações, 915. Ou seja, 915 negociações, vamos fazer a conta aqui, dividido por 5 meses, dá uma... 915 dividido por 5 meses dá 183 operações por mês. Se a gente dividir por 20 esse número, a gente tem ali uma média de 9 ou 10 operações por dia, ou seja, estamos falando dele fechar um dia negativo, o drawdown dele se ele errar todas no dia e mais um pouquinho no outro dia. Então é uma coisa que aconteceu uma vez só, em 5 meses, mas que pode acontecer e você pode ver essa perda se consolidar. Então a lógica é você não aceitar mais do que ela, entendeu? Para você não ficar perdendo sem lógica. É isso que eu falo que é perder sem lógica estatística. É você continuar ligado sabendo que você já bateu o teu limite por contrato, isso que é importante. Não adianta você botar 10 mini contratos e querer perder só 150, 650 no máximo, porque isso não existe. Você está vendo aqui claramente que a estatística está te mostrando que a perda máxima é essa. Então, vamos lá, primeiro ponto, é isso aqui. O que eu, Luiz, gosto de fazer quando eu uso robôs de mini contrato? Eu gosto de planejar pelo menos 2 ou 3 drawdowns de saldo de capital, mais a margem da corretora para eu poder chegar e usar essa margem para poder ter resultado. Ou seja, por que eu gosto de usar 2 drawdowns? Porque se acontece, de algum momento acontecer um cenário extremo desse de drawdown, de Shadow, que eu apelidei, te dá tempo de reação, de você ver da tua conta não tá chacoalhando e você você não sofreu o que eu chamo de alavancagem emocional. A alavancagem emocional é você tá operando num capital, numa cifra que não é a sua cifra, então as perdas você tende a sentir muito mais. E o primeiro ajuste no mindset que eu quero falar antes de perda, objetivo de perda e ganho, coloca na mesma balança, tá? Se você tá botando o teu alvo em porcentagem de lucro, ou seja, eu quero buscar 10% ao mês, cara, trabalha a perda, não 650, mas 10% ao mês, ou enfim, a tua perda percentual, número percentual. Por quê? É muito comum a gente perguntar quanto foi o máximo que você ganhou na bolsa. A pessoa vai falar 20%, 30% ao mês. Legal. E qual foi o máximo que você já perdeu? Eu já perdi 10 mil reais. Você percebe a discrepância no discurso? Esse desalinhamento de você visualizar resultado e prejuízo, de você visualizar lucro e prejuízo, quando você não tem na tua cabeça alinhado de botar na mesma balança, isso pode te prejudicar e piorar a tua alavancagem emocional. Então, gente, botou prejuízo 650 em dinheiro, quando for botar a meta, bota a meta em dinheiro também, porque isso te ajuda aqui dentro, tá? Então,
Primeiro ponto, como a gente definiria a meta do gerenciamento? Gente, não existe robô agressivo, isso que eu quero que você entenda. Existe gerenciamento de risco que pode fazer ele ficar agressivo ou não. Vou te mostrar isso aqui na prática, tá? Imagina que você tem aqui, eu falei para você, que você só usasse um limite na régua do teu gerenciamento de risco, R$650 para poder começar a operar esse robô. Como isso ficaria? Você quer ver? Imagina que na XP lá você usaria R$80 para poder operar um mini contrato, ou seja, você tem que ter R$80 de lote para operar um mini contrato. Se você chegar e tiver 650 mais R$80 de margem, um capital de 730 reais para um contratinho, quanto você conseguiria buscar nessa estratégia olhando esse histórico? Vamos voltar aqui no resultado? Ele não fez 8.195 de lucro em 5 meses? Então, 8.195 de lucro, né? Em 5 meses. Quanto vai dar por mês isso aqui? Deu uma média de 639, ou seja, com 730, numa média, eu consigo buscar 1.639 por mês. Quanto isso dá porcentualmente? Vamos fazer a divisão aqui, ó. Isso dividido por isso. É um robô que dá pra gente buscar 224% ao mês. Tá vendo? Bem agressivo, né? Caraca, buscar 200, quase mais do que dobrar a conta por mês é muito agressivo. Você pode ver de duas formas. Ou você pode ver de forma muito agressiva, no nível de agressividade, mas você também pode ler como poder de fogo. Esse robô, com esse gerenciamento, ele tem muito poder de fogo. Tá? É um robô, eu fiz um gerenciamento em que eu vou buscar 224% por mês para ele. Só que lembrando, qual é a perda máxima agora? A gente falou de 50%, de R$650, né? É só fazer a continha. 650 dividido pelo capital que eu usaria, né? Daria o quê? Um gerenciamento de 89% de perda. Ou seja, para você buscar 224 aqui, ó, vou botar em porcentagem para ficar bonito. Vou até dar um zoom para vocês aqui, ó. Ou seja, para você buscar 224,52 por mês, você estaria aqui exposto em 89% de risco. Ou seja, você pode quebrar 90% da tua conta para tu buscar isso. Sabe o que é 90%? É quase zerar a conta. Você entende por que não dá, a gente, às vezes, para trabalhar tanto no limite? É muito agressivo. Então, eu acho que eu consegui te dar uma leitura básica para você entender que não adianta você querer sugar tudo do robô. Agora, vamos refazer essa conta. Vamos supor aqui que ao invés de usar, vou apagar aqui, ó. Vamos supor que, aliás, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, exemplo aqui, ó. Eu botei isso aqui, né? Gerenciamento de risco agressivo com 2 drawdowns de proteção. Tá? Isso é um gerenciamento agressivo. Agora, isso vamos colocar um bem conservador. Vamos supor que ao invés de a gente usar R$730 por contrato, a gente usasse não 2 drawdowns, mas 6 drawdowns de proteção. Vamos ver como é que isso ficaria? A gente não viu que o drawdown é 650? Se a gente usar 6, a gente está falando de quanto de capital? 3.090, né? 3.900, né? Mais a margem na corretora para operar, né? Um mini contrato, um lote, que é R$80, a gente usaria 3.980. A gente aumentou o gerenciamento para 6 drawdowns de proteção. Ou seja, vamos ver como é que isso influencia na chacoalhada, no comportamento? Muito simples, olha. Vou botar aqui, ó, 6 drawdowns de proteção. Esse gerenciamento aqui. Vamos lá. Gerenciamento conservador. Um pouco mais conservador, tá? Vamos refazer a conta? Deixa eu cortar isso aqui, botar isso aqui, pronto. Isso de capital. E quanto de lucro ele deu? Por média, mês, né? Que a gente dividiu, né? Retomando aqui o passo, né? A gente pegou aqueles 8.195 que ele fez aqui em 5 meses. A gente dividiu por 5 meses, tá? Deu uma média de lucro de 1.639. E agora a gente vai chegar, vamos lá, 1.639 dividido pelo capital, para ver quanto de lucro em média ele faria. 41%. E quanto é agora o risco dele? 650 dividido pelo capital. Olha que coisa agora, como é que a estatística mudou. A gente saiu aqui, ó. Vou fazer para vocês. Eu acho que eu quero que vocês peguem a dinâmica para vocês entenderem como é que a gente fica de uma maneira mais conservadora possível. Eu saí de 2 drawdowns de proteção, aumentei mais 4 para ir para 6 de drawdowns, que é esse gerenciamento aqui. E a minha estatística como é que mudou? Agora eu posso estar tendo uma média de buscar 40% ao mês, mas com uma exposição de 16% ao mês.
Você vê como é que a estatística muda? Então, isso é interessante você saber trabalhar para gerenciar as suas expectativas com o robô. Então, gente, é esse dado que eu queria mostrar para vocês. E, lógico, poder mostrar também que esse relatório mais feio aqui que eu mostrei para vocês, tudo mais, esse aqui é um outro robô que eu estava analisando também, enfim, que tem a sua curva aqui, ó, tem um drawdown que é 140, enfim, tudo ele geralmente, esses dados aqui, gente, eles alteram ao longo da construção de histórico, ou seja, se em algum mês tiver uma perda maior que isso, olha, essa perda ela vai entrar no relatório e você vai remodelar o seu gerenciamento de risco, refazer essa continha de padeiro que eu ensinei, que é muito simples, né? Se você acha simples, deixa no meu comentário, se você deixa no comentário do vídeo, deixa eu saber o que você achou dessa videoaula. E vamos lá, na Trade Machine aqui, olha que legal, eles te dão, quando você puxa o relatório deles, do backtest, né, você tem várias aqui, ó, você tem, deixa eu botar aqui, ó, você tem várias estratégias possíveis aqui, ó, simulador de estratégias, deixa eu abrir aqui, você tem várias estratégias na qual você pode ler ler os relatórios, e quando você puxa eles, olha só, tem aqui os robôs, deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra conta aqui. Ó, criar nova simulação. Você tem aqui, ó, todos os robôs dele, tá vendo? E quando você clica, ele dá um capital recomendado, ou seja, já te dá algum gerenciamento de risco, mas é sempre interessante você também saber fazer para o seu capital. E aqui, ó, visualizar backtest. E olha que legal, gente, vem tudo mastigado. A Trade Machine, ela mastigou todas essas informações para você fazer essa continha de padeiro de forma muito simples e ver que os robôs dela são bons também, tá? Então olha aqui, a gente tem aqui, ó, uma tabelinha aqui com mês a mês quanto foi as perdas, os ganhos, uma comparação com o CDI. E aqui, ó, vamos lá. Maior lucro, lucro líquido, aqui, ó, todas as informações bem resumidas, mais bonitinho visualmente falando. E você consegue misturar robôs ao mesmo tempo. Uma plataforma que é mega intuitiva aqui, ó. Se eu adicionar um robô Destiny, que é um robô que eu particularmente gosto bastante, o Plus, vou botar aqui o Plus e vou botar 2 do Destiny, porque eu gosto dele. E eu vim aqui, ó, e simular, vamos lá, simular. Eu consigo ter ideia de quanto eu ganharia no histórico e com toda a estatística do backtest da calculadora que eles têm. Ou seja, eu consigo visualizar isso tudo de forma bem intuitiva e saber que aquele número que você viu lá, que a gente estava calculando, do potencial, é esse número aqui e agora eu posso trabalhar minhas metas em cima disso. Então é muito legal quando você tem autonomia para você montar o seu próprio gerenciamento, mas lógico, confiando na performance e no poder de fogo e lógico, no potencial de risco também que tem cada estratégia da Trade Machine. Então, vamos lá. Olha que bacana, você tem todas as informações, a mesma curva de saldo e uma calculadora automática. Então sim, você consegue literalmente... Aqui, ó, você tem ideias de comportamento, por exemplo, o horário que esse robô opera, geralmente, qual horário que ele está operando. Você consegue saber se ele trabalha com os tops móveis, enfim, só para quem é mais técnico. Mas o que a gente fala aqui, ó, para o leigo, você tem que saber de risco. Essa continha que eu te ensinei, você tem que ter ela bem na cabeça. Então, pega os relatórios da Trade Machine, do backtest, olha o número do draw, olha o quanto pode dar de lucro por contrato e faz esse exercício que você vai ver que a tua cabeça ela vai começar a trabalhar de forma estatística. E aí você vai perder medo de ficar tomando stop no mercado ou perder o medo de deixar o robô ligado quando você tomou uma sequência de prejuízo. Que você sabe que está quantificado no risco e você consegue agora enfrentar aí o mercado de uma forma lógica, tá? Sem feelings, tá bom? E o seguinte, eu vou fazer agora na quarta-feira uma live para te chamar, para convidar você para participar do meu curso de modelagem de risco e aprofundamento em gerenciamento quantitativo de risco. Então, assim, o objetivo ali vai ser pegar isso tudo que você viu aqui e ir lá dentro no buraco ali do coelho para você entender e destrinchar todo aquele relatório, tá? Porque o mais importante eu já te dei, que é você saber modelar risco. E tem várias nuances que se você quiser se tornar um trader de sucesso com robôs, você teria que aprender um pouco mais profundamente. Então é o seguinte, eu vejo você lá nessa live. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui que eu vou ter um prazer de te responder. E claro, me segue no Instagram, cara. Me segue no Instagram lá, @robôsvestimento. E no YouTube também, pode me seguir. Se tiver uma dúvida, me manda lá que vai ser um prazer tirar ela toda pra você. Beleza? Gente, não se esqueça, bote pra trabalhar. Tamo junto.